Voltando para o reino humano, uma mensagem foi levada da linha de frente do exército que lutou contra os demônios, e é revelado a esse senhor que o filho dele acabou sendo completamente deletado da história, juntamente com os homens que o seguiam. Esse era o pai daquele estrume descartável que não valia nada, que foi apagado pelo protagonista. Ele pergunta em seguida se teve algum corpo para que eles pudessem enterrar, mas como não foi possível conseguir trazê-los de volta, o velho pediu para que eles então fizessem um funeral apenas com os caixões vazios, dizendo para que eles colocassem na lápide que seu filho morreu honrosamente no campo de batalha. Só que mal sabe ele que o filho dele não passava de um traste que não valia nada. Nesse momento, deu para perceber que alguém não estava muito contente com o que tinha acabado de ouvir, e esse era o irmão mais novo do estrume descartável que foi apagado, e ele jurou que acabaria com cada um deles que estiverem no Reino Yun. No Palácio do Vento, avistamos um demônio falando com o líder daquele lugar, e ele dizia sobre uma carta da Conferência da Aliança que foi entregue 3 dias atrás, e ele queria saber se o rei daquele lugar tinha finalmente decidido se juntar a eles ou não. Na cabeça desse velho, esse tipo de conferência era apenas uma humilhação para o reino deles, já que eles eram bem pequenos se comparado com as outras nações, mas parece que ele indiretamente se recusou a participar, pelo menos no momento atual, dessa tal conferência. Quando o demônio pressionou o velho, ele viu sua vida passar diante dos seus olhos, tentando ganhar um pouco mais de tempo, mas infelizmente para ele, ele acabou fazendo a escolha errada e sofreu as consequências disso. Já no Reino Yun, onde a Divina Dama reinava, ela também recebeu a mesma carta para a Conferência da Aliança, e essa jovem sequer podia imaginar que o Reino Yun sofreria um ataque massivo recentemente, e disse que o Reino do Fogo estava pronto para poder ajudá-la no que eles puderem. A bela dama apenas agradeceu pela assistência daquela jovem, e a mesma pediu para que a rainha descansasse bastante para que em breve ela pudesse participar da reunião da aliança em si. Já na cidade do Reino Yun, vemos que o garoto de antes estava ajudando a reparar a cidade, e suas habilidades eram bem úteis nessas horas. Devido à sua idade, esse trabalho era bem cansativo para ele, e de repente alguém aparece pedindo para ele dar uma pausa e descansar um pouco, e era justamente o irmão daquele gordão de antes, que foi apagado pela escória do reino humano, e esse tinha se sacrificado para poder salvar seus companheiros em batalha. Ou pelo menos, a intenção dele era essa. O pequeno agradece a ele por trasplantar um dos corações dele para sua mãe, e ele responde de volta que não precisava disso tudo, já que aquele era apenas um dos corações que já tinha parado de bater, sem contar que foi o irmão dele quem estava devendo um coração para a mãe do garoto. Ele complementa dizendo que entre os humanos existiam pessoas boas e ruins, e entre os demônios também existiam demônios bons e ruins, e aqueles que eram maus encontrariam o seu karma. Nesse momento, vemos o outro estrume que seguia o ser descartável do exército humano recebendo o que ele merecia, até porque ele também cometeu atrocidades durante a guerra, e antes da guerra também, virando assim comida de cão demoníaco. O general enfaixado comenta que o irmão dele resolveu ir pelo caminho do mal, então ele somente recebeu o que ele merecia de fato. No entanto, o garoto diz que isso não era verdade, chamando a atenção do general para o rapaz. Ele então revela que mesmo que o irmão do general costumava ser aterrorizador no passado, quando os humanos invadiram repentinamente a cidade, mesmo tendo acabado de sair da cirurgia, ele agiu com honra. Nesse momento, avistamos o passado recente, onde ele estava com o garoto e segurando o coração que o jovem tinha ganho para sua mãe, mas infelizmente ele acabou encontrando com o ser mais desprezível até agora nesse Manhua. Antes que o pior pudesse acontecer ao garoto também, ele pediu para que ele pegasse o coração, a mãe dele e saíssem dali o mais rápido que eles podiam, e ele daria um jeito de segurar a escória que estava em sua frente por um tempo. Com isso dito, voltando ao presente, o jovem disse que o irmão do general morreu para proteger ele e sua mãe, e ele sem sombra de dúvidas era o salvador deles, deixando o general surpreso pelos feitos de seu irmão mais novo recentemente. Um minuto de silêncio foi formado em seguida, mas parece que o general ficou realmente bem emocionado ao ouvir as palavras do garoto, tanto que ele se desmanchou em lágrimas depois disso, dizendo que seu irmão continuou sendo o mesmo de quando ele era criança. Voltando ao protagonista, é dito que a essência demoníaca era a fonte de defesa mais importante que o Reino Yun tinha, que foi passado entre gerações por 200 anos, sem contar que o garoto era o mais poderoso demônio que eles tinham. Por decisão unânime, foi decidido que ele era quem merecia ficar com aquele núcleo de energia. Aquele núcleo não somente tinha a habilidade de transformar ele em um classe S, mas também poderia garantir a ele enorme habilidade. O mesmo diz para que o general guardasse aquele núcleo, e tal item com tanta energia assim, deveria ser usado para poder reconstruir o Reino Yun, e ele revela estar pronto para deixar o reino finalmente. O general não acreditava no que tinha acabado de ouvir,
Mas na cabeça do garoto, se as coisas continuarem assim, ele com certeza seria incapaz de conseguir voltar a ser humano novamente. Ele precisava achar um jeito de voltar a ser humano logo, e se perguntava como que a princesa do reino humano estava, e se ela estava segura. Ele era um humano, e eles ali eram demônios, então eles não deveriam ter nenhum vínculo e muito menos sentimentos. Sem contar a necessidade dele de precisar ser morto para poder voltar a ser humano, e aqueles demônios não entendiam ou não eram capazes de ajudá-lo com esse problema atualmente. De repente, ele recebe uma mensagem via telepatia de seu dragão, dizendo que a princesa do reino humano estava em segurança. O dragão ainda diz que permaneceria ao lado do protagonista, independente do lugar que ele fosse, deixando o garoto feliz em ouvir isso. O dragão então pergunta para onde o verdadeiro herói tinha decidido ir, e o general de antes perguntava a mesma coisa também. Se preparando para alçar voo, logo vemos o protagonista saindo dali com seu animal de estimação, deixando o general para trás sem resposta. Voltando para o filho do general mais forte e o general em si, parece que tinha alguma coisa incomodando o garoto, e ele perguntava se eles já tinham dito quando o outro braço mecânico iria chegar. Pelo visto, ele estava tão preocupado que essa era a terceira vez que ele já tinha perguntado isso, e o general perguntou o que estava incomodando tanto assim o seu filho, e se era a respeito do protagonista. Se levantando, ele apenas diz para seu pai descansar um pouco, e em seus pensamentos, vemos que desde o início, quando ele tinha visto o protagonista na corte, e aquelas coisas que aconteceram na caverna demoníaca, ele deveria ter sido capaz de ter percebido isso anteriormente. Só aqui ele se deu conta de que o protagonista não era um demônio, mas sim um humano. Humano esse que estava apenas buscando a morte esse tempo todo. Por falar nele, voltamos ao protagonista, onde ele mostrou a mensagem do sistema para o seu dragão, que a única maneira de ele voltar a ser humano era justamente ser morto, e se auto-apagar da história não contava para esse requisito. Apesar de o dragão ter entendido a situação, o prota continuava pensando em um jeito, já que com a habilidade de recuperação que ele tinha conseguido, era difícil para ele ser apagado da história, mesmo que ele tentasse fazer isso com as próprias mãos. Mas se ele conseguisse encontrar algum demônio de classe S ou acima, ele poderia conseguir alcançar seu objetivo, e talvez eles teriam alguma habilidade que seria capaz de apagar ele da história com apenas um ataque. Mas ele ainda assim só foi capaz de encontrar um demônio desse jeito na torre demoníaca, e nunca mais encontrou um demônio assim, e pediu pela ajuda do dragão para que eles encontrassem outra maneira de fazer isso acontecer. O dragão mostra o seu ponto de vista, já que para ele isso era algo meio impossível de fazer, pois ele era a criatura contratada do protagonista, e esse papo parecia estranho demais. Perto deles, uma rocha soltou e começou a cair, exatamente na direção do protagonista, mas o instinto do dragão trovão era exatamente proteger o garoto, tanto que ele acabou recebendo uma bronca do prota por causa disso. Devido ao grito do garoto, ele acabou atraindo a atenção de uma criatura que estava por ali perto, mas assim que o urso chegou perto do protagonista, ele foi rapidamente apagado da história pelo dragão, que inclusive pediu desculpas por agir assim. Durante aquela noite, eles aproveitaram para usar a carne do urso para fazer algo para que eles pudessem comer, e após estar satisfeito, o prota pega sua espada e ativa uma habilidade diferenciada, ativando um espaço dimensional no meio do nada. Ele diz que, quando amanhecer, eles iriam ir para o oeste, tentando assim buscar uma torre demoníaca como aquela que ele tinha conseguido ganhar os seus poderes. Ainda assim, esse objetivo era um tanto quanto vago, sem contar que, mesmo que tivesse outra torre demoníaca, não teria garantia de que ele realmente conseguiria encontrar com um demônio rei de classe S. Ele já estava ficando perdido e sem esperanças, sem contar que os humanos também estavam a oeste, e ele não poderia pensar em mais nenhuma outra solução. De repente, o protagonista acabou sendo encurralado por alguém, e esse demônio dizia que sair sem dar sequer um adeus era bem rude da parte dele. Era aquele garoto que sempre esteve com o prota até então, e ele disse que uma celebração de vitória estava acontecendo atualmente no Reino Yun, mas o herói principal estava apenas saindo de fininho. O prota perguntou de volta o motivo de ele não estar com os demônios bebendo, ao invés de estar ali perturbando a vida do garoto. Nesse momento, o jovem demônio mudou totalmente de assunto, perguntando quem o prota era realmente, e qual era o seu propósito indo até o Reino Yun. Apesar de o garoto perceber que o demônio em sua frente estava furioso, o jovem não tinha intenções de apagar o protagonista da história. Novamente, ele pergunta qual era a relação do jovem protagonista com os humanos, e como ele sabia tanto assim sobre eles. Ele também queria saber o motivo de o dragão ter seguido o protagonista, e por que a arma simplesmente voou para as mãos dele. Antes que o jovem na frente do prota perguntasse mais coisas, o garoto disse com todas as palavras que ele era um humano, deixando o jovem sem palavras nesse momento. Ainda assim,
O garoto não era capaz de apagar o Prota no momento atual, mas morrer pelas mãos do rapaz em sua frente não seria uma má ideia também, isso se ele fosse capaz de fazer isso. Nesse ponto, o garoto fala sobre todos os momentos em que o protagonista agiu com imprudência, dizendo que ele estava somente cortejando a morte, mesmo quando provocou o pai dele ou quando eles foram para aquela caverna demoníaca do Rei Demônio. Segurando o protagonista pelo pescoço, ele perguntou por que o protagonista queria tanto assim ser apagado da história, e o mesmo revela que era porque somente morrendo que ele poderia retornar a ser um humano. Ele originalmente era um humano, mas acidentalmente foi parar naquele corpo demoníaco, então ele precisava ser apagado para poder voltar. Já que era assim, o garoto demônio perguntou o porquê de ele ter apagado aquele capitão humano, já que ele com certeza tinha poder suficiente para poder deletar o protagonista juntamente com todos os demônios que estavam por lá. Gritando dessa vez, ele queria saber o motivo de o garoto não ter feito isso desde o início, sem contar que ele não tinha nenhuma razão para poder ajudar os demônios. A resposta do Prota foi que isso não era sobre os lados em si, mas sobre o que ele acreditava ser certo. Ele não poderia tolerar aquele ato demoníaco da parte do capitão humano, que estava fazendo um massacre aos demônios por livre e espontânea vontade. Isso fez o garoto demônio soltar o pescoço do protagonista, e ele revela que foi devido aos humanos estarem invadindo o reino dos demônios, trazendo somente o caos e a destruição, que ele acabou perdendo sua mãe em uma dessas invasões. Era por isso que ele odiava tantos humanos, e desejava que todos eles morressem, e desejava o mesmo para o protagonista também. No entanto, ele ainda assim esperava que o Prota fosse um demônio de verdade. O garoto apenas ouviu isso em silêncio, e o dragão percebeu que o rapaz estava realmente bem ferido agora, mas internamente falando, e ele desejava ser confortado pelo protagonista. O garoto resolve sair dali sem olhar para trás, e o dragão pergunta se ele realmente não iria falar nada para o jovem. Mas o Prota diz que não poderia criar nenhuma conexão com o demônio, e eles não podiam ser amigos. Depois disso, o Ruivo revela que, em uma semana, aconteceria um torneio da Aliança Demoníaca, e o Prota até parou para poder ouvir melhor o que o rapaz estava dizendo. Esse era o torneio mais importante entre as 18 nações demoníacas que existiam, e era um torneio de combate onde cada nação enviaria 2 dos seus demônios mais poderosos. Nesse torneio, todos os demônios mais poderosos iriam aparecer, inclusive demônios de classe S, o que chamou a atenção do garoto imediatamente. O rapaz continua, dizendo que, se o protagonista realmente queria ser apagado da história, essa era a oportunidade perfeita que ele estava buscando. Mesmo que não tivesse ninguém que pudesse desafiá-lo no Reino Yun, não era para ele subestimar a raça demoníaca inteira, pois com certeza tinha demônios mais poderosos do que ele vagando por aí. O Prota pergunta se nesse torneio poderia apagar os outros da história, e a resposta foi que sim, pois os participantes não tinham medo de morrer por seus países. O dragão diz que o Ruivo estava realmente sério, então não aparentava ser uma mentira. O jovem complementa a informação, dizendo que ninguém no Reino queria participar desse torneio e arriscar suas vidas, ainda mais depois do que aconteceu recentemente. Porém, a rainha permitiu que eles 2 participassem do torneio, se o protagonista topasse também. Ainda assim, o Ruivo diz que o Rei Demônio, que atualmente era o protagonista, não poderia ser morto pelas mãos de outra pessoa, e o golpe final tinha que ser dado diretamente pelo Ruivo. O Prota fica em silêncio por um tempo, mas acaba concordando com o que o garoto tinha acabado de propor. Um tempo depois, é dito que a Aliança Demoníaca é a unificação do Império feita pelos 18 reinos demoníacos de tamanhos diferentes. É dito que todo o poder misterioso veio das 10 regiões misteriosas, e os demônios atualmente controlavam 2 dessas regiões. O propósito principal da Aliança para fazer esse torneio tinha 2 partes. A primeira, ele reúne os líderes de todos os reinos para uma conferência para discutir sobre estratégias futuras para unir os demônios restantes. O segundo propósito era para eleger o próximo líder do Reino Unido, e o método de eleição era justamente através do torneio de combate, que acontecia uma vez a cada 3 anos. Esse era o plano mais justo, onde em um mundo onde a força suprema reinava, apenas o reino vitorioso no final poderia liderar a raça demoníaca. No entanto, por agora, isso também se tornou uma chance para que os reinos mais poderosos exibirem as suas forças. A aliança dos 18 reinos há muito tempo abandonou a unidade e a harmonia, e cada reino agora estava conspirando para apenas os seus interesses particulares, e para garantir a vitória, eles com certeza iriam enviar os seus mais fortes guerreiros demoníacos. No último torneio, apenas 5 dos 36 participantes conseguiram sobreviver, e dessa vez, os reinos mais fortes, sendo eles o Reino do Fogo, o Reino Yu e também o Reino Lei, enviariam seus poderosos guerreiros de rank S. Anteriormente,
nenhum dos guerreiros que o pai dela tinha enviado foram capazes de retornar com vida. Recentemente, vemos a rainha falando justamente com os dois principais da história até então, e ela tentava arranjar um jeito de fazer eles desistirem desse torneio. Porém, os dois sequer estavam mais na presença dela, e acabaram deixando a rainha falando sozinha. Voltando ao presente, eles estavam no Reino do Fogo, e o prota dizia consigo que em sua vida passada, ele não foi capaz de conseguir ver esse lugar, e ele até achava que isso era apenas um deserto estéril, e enquanto o dragão voava pela cidade, o garoto não imaginava que o lugar fosse tão movimentado assim. Essa era a capital Baidi, do Reino do Fogo, e a princesa comenta que tinha estado ali há alguns anos, mas não imaginava que a cidade tinha mudado tanto assim em tão pouco tempo. Eles precisavam fazer o check-in primeiro, e então teriam um banquete naquela noite. Novamente, os dois desapareceram de perto da presença da rainha, e o prota estava perdido com as frutas exóticas que ele tinha encontrado. Enquanto isso, na cabeça do ruivo, ele só dizia que no final seria justamente ele quem iria apagar o prota da história. Enquanto ele estava pensando em entrar em uma loja ali perto, o protagonista continuava admirado com as melancias que ele nunca tinha visto antes, e o vendedor até tentou fazer umas propostas, dizendo que a fruta dava recuperação física instantânea e outras coisas. Do lado do ruivo, ele acabou encontrando uma loja de armas, ficando admirado por ter tantas opções assim, e todas armas de alta qualidade. O vendedor da loja apareceu repentinamente, dizendo que o Reino do Fogo era totalmente superior ao Reino Yun em todos os aspectos possíveis, e quando o garoto estava para falar que estava ali para participar do torneio, uma garota apareceu do nada. Ela ainda provocou o ruivo, chamando ele de esquelético anêmico, e ainda complementou dizendo que o Reino Yun não tinha mais nenhum talento restante, aparentemente. Isso com certeza deixaria o ruivo indignado com essa garota, mas ela pediu para que o vendedor apenas fechasse o pedido dela e entregasse no Hotel Shangala. Ela ainda zombou do Reino Yun mais uma vez, e se retirando do local, ela dizia que o único oponente que ela tinha de verdade era justamente o Reino Yun. Ao perceber a energia poderosa que a garota emanava, o ruivo se perguntava se isso poderia ser o poder de um Rank S. Em um lugar diferente, enquanto o prota se deliciava com a melancia no fundo, o ruivo reclamava que as pessoas daquela cidade eram muito orgulhosas, e a rainha disse que isso era normal, até porque o torneio estava para começar e ninguém queria fazer uma face amigável para um oponente. Quando a aliança no passado foi estabilizada, foi muito diferente. Antigamente, cada reino tinha uma força similar e as coisas eram mais balanceadas. Porém, com o tempo, apenas o Reino do Fogo, o Reino Yun e o Reino Lei verdadeiramente ganharam poder e influência. Com o passar de algumas décadas, os vencedores dos torneios sempre voltavam para um desses três reinos. O forte fica ainda mais forte. Essa era a ordem do desenvolvimento natural das coisas atualmente. Ainda é dito que o vencedor do torneio ganharia uma gema de avanço, que era o caminho mais rápido para conseguir se tornar um demônio de Rank S. Ao mesmo tempo, o líder vencedor do torneio se tornaria o comandante dos 18 exércitos, ganhando assim o comando sobre as forças da aliança e obtendo com isso a chave para o apocalipse. Em outras palavras, o reino vencedor conseguiria ainda mais soldados de Rank S e uma enorme força nacional. O vencedor ainda conseguiria ganhar os direitos de mineração naquele lugar, apesar de não dizerem ainda o que é esse lugar especificamente. Ainda assim, isso chamou a atenção do protagonista, e finalmente eles tinham chegado onde eles ficariam hospedados. Dois jovens apareceram em seguida, dizendo que aquele era o Hotel Shangala. Parece que aquela garota de antes não gostou muito disso, principalmente por ela estar na presença do protagonista com a sua turma. O ruivo estava perdendo a paciência com aquela garota, mas isso tudo não passava de provocação, pois se eles criassem conflitos antes da hora, eles poderiam ser desclassificados. Enquanto a rainha impedia o ruivo de criar confusão, o protagonista falava com os dois de antes, perguntando se eles estavam ali para o torneio também. Ao dizerem que sim, o garoto se aproxima e diz para eles não pegarem leve com ele, caso eles acabassem sendo oponentes um do outro. Mas eu acho que o jovem de antes ficou um tanto quanto assustado com o protagonista. Quando a rainha disse para eles irem fazer o check-in, repentinamente ela teve a sua bolsa roubada e o documento do convite estava justamente dentro daquela bolsa. A raiva do ruivo só aumentou ainda mais após ter presenciado isso, e do nada o garoto de antes pediu para o protagonista cuidar de sua irmã, e ele resolve ativar uma de suas habilidades, que eu não consegui entender direito. Parece que o lugar ficou repleto de água no chão, e com isso ele foi capaz de ver os passos do bandido. Ele então prepara outra habilidade e lança um cristal de gelo na direção do bandido. O bandido, sem entender nada, estava desacreditado como alguém foi capaz de conseguir encontrá-lo. Para piorar ainda mais a situação para o lado dele,
Quem apareceu em seguida foi o Ruivo, que estava louco para descontar a sua raiva em alguém. Para o azar do bandido, o Ruivo poderia bater nele que não daria penalidade nenhuma para o Reino Yun. Voltando ao protagonista, ele dizia que o irmão da garota tinha realmente boas habilidades, e perguntou se o garoto já era um Rank S, e até a rainha reconheceu as habilidades do rapaz. Mas infelizmente não, ele ainda não era um Rank S, porém daria o seu melhor. No fundo, deu para ver que o Ruivo finalmente estava mais calmo, e parece que o cara que roubou a bolsa acabaria sofrendo um pouco mais antes de ser entregue para as autoridades. De um lugar alto, uma pessoa misteriosa olhava toda aquela situação, e agora as pessoas de todos os reinos estavam praticamente todos reunidos agora, e finalmente as preliminares estavam para começar. Uma fila foi formada na área onde o check-in era normalmente realizado, e a rainha percebe que, se isso demorar demais, eles acabariam perdendo o banquete. Enquanto o Prota olhava quieto para aquela fila, ele percebeu que as pessoas ali não tinham nenhuma consideração por aqueles que tinham alguns problemas de saúde, como era o caso da irmã do garoto de antes. Finalmente tinha chegado a vez deles, e a rainha permitiu que os dois irmãos avançassem na frente e descansassem primeiro. Um ato digno de respeito da parte dela. A recepcionista, que por sinal aparentou ser bem arrogante nesse momento, exigiu rapidamente os documentos dos dois. Logo após o garoto ter entregado os documentos, alguém apareceu logo em seguida, chamando a atenção de todo mundo. Esse inseto era alguém famoso pelo que esse figurão tinha mencionado, e esse era o contestante do Reino Lei, e era um VIP e um dos mais poderosos, se não o mais poderoso do torneio atualmente. Essa velha, pelo visto, era a mãe dele, ou a avó. Eu não faço ideia. Mas o guarda começou a tentar liberar o caminho para aquele inseto, pedindo para as pessoas saírem do caminho. Assim que o garoto percebeu o guarda em sua frente, um minuto de silêncio foi feito por um tempo. Porém, o estrume de porco foi super ignorante e ainda empurrou o garoto para o lado. Sua irmã ficou preocupada com ele, mas o protagonista a impediu de fazer ou falar alguma coisa por enquanto, e apenas observava em silêncio aquela situação. O tratamento da recepcionista com esse pedaço de carne podre foi totalmente diferente do tratamento que o garoto tinha recebido recentemente. Em seguida, ele pediu para que algum inseto levasse sua mãe até o andar superior, enquanto ele faria o check-in dos outros membros da equipe dele. Quando ele menos esperava, o protagonista apareceu dando um jogo de corpo no inseto, fazendo ele sair da frente da recepção rapidamente, dizendo que figuras públicas também deveria ter o bom senso de fazer fila, e com uma cara intimidadora, ele disse para a recepcionista descartável que era para ela atender eles primeiro. Provavelmente a recepcionista deve ter se trancado toda nessa hora, que talvez ela até tenha sentido um gosto amargo na garganta. Enquanto isso, o figurão estava ficando empolgado para ver qual seria o desfecho daquela confusão toda. Segundo ele, além de ser uma grande estrela, aquele inseto de vermelho tinha um outro título também, que era a saída máxima da raça demoníaca, e pelo visto ele estava mais do que preparado para poder lutar contra o protagonista. Mas, para saber o que acontece a seguir, eu peço que você deixe o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.